Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E no episódio de hoje iremos analisar a série Black Mirror, mais especificamente o episódio 3 da segunda temporada, que é o All the Moments. E que legal, hein? Black Mirror, uma série de antologias que uma quase não tem muito a ver com a outra, mas nos deixa com medo do futuro. Normalmente essas séries que têm essa ideia meio de futuro distópico aí, que na verdade não são do futuro, né? Elas estão falando do nosso presente, às vezes nos deixam com medo da nossa própria realidade, e é um pouco o que nós vamos ver nesse episódio de hoje. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. No episódio The Waldo Moment de Black Mirror, o personagem Waldo, um urso de desenho animado que ganha popularidade ao satirizar políticos, representa o outsider da política. Ele desafia as estruturas convencionais e atrai eleitores com um discurso simples, direto e agressivo, contrastando com as promessas e comportamentos tradicionais de políticos profissionais. No Brasil, os outsiders políticos atraem eleitores ao rejeitarem a política tradicional e confrontarem as normas, explorando temas polêmicos e despertando emoções nas redes sociais, semelhante ao personagem Waldo. Essa popularidade pode desestabilizar a democracia ao simplificar questões complexas e promover o espetáculo. Assim, tanto o Waldo quanto esses outsiders brasileiros ilustram o poder e os riscos de campanhas centradas em figuras não convencionais em momentos de desilusão política. É isso aí, Marcelo, estamos reunidos novamente aqui para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre o episódio do Waldo, um episódio aí da série Black Mirror, né, que faz parte da segunda temporada aí. Então só avisando aí o ouvinte que este episódio contém spoilers, né? Até porque o episódio já tem mais de 10 anos aí. Esse episódio do Waldo saiu, se eu não estou enganado, em 2013, então já é um episódio que tem algum tempo aí, então terão spoilers, beleza? Faz uma breve e rápida sinopse aí sobre o que trata a série Black Mirror e mais especificamente aí sobre esse episódio aí que é o All the Moments. A série, no geral, é uma série antológica britânica, né? A ideia dela é explorar implicações sombrias e perturbadoras sobre a tecnologia moderna na nossa sociedade. Ela apresenta episódios que são independentes, ambientados ou no futuro próximo ou numa ideia de realidade alternativa. Cada episódio você vai ter uma ideia do absurdo da tecnologia extrapolando a nossa realidade, né? Como a gente vive hoje, como eu disse no início, né? Normalmente essas distopias que dizem, como a gente às vezes de vez em quando pensa que elas estão prevendo o futuro, elas estão apenas extrapolando o nosso dia a dia, né? E esse episódio específico que a gente escolheu falar hoje é um episódio que, se vocês forem pegar no IMDb mesmo, né? O IMDb da série, ele é o episódio com a pior classificação da série. E, sendo bem sincero, não é o que eu vejo. É um episódio bom que trata muito dos perigos do populismo midiático. E quando a gente propôs essa ideia, pensamos, eu e o Luciano, dessa ideia aí de falar do Waldo,
a gente levou em consideração o período eleitoral, né? Sendo um episódio de 10 anos atrás, ele é muito... A gente consegue, assistindo ele, a gente consegue ver a nossa realidade. É só na ideia do episódio, né? O Aldo, voltando de novo na ideia da sinopse, o Aldo é um urso azul, cara. Parece um TED azul numa tela de computador, né? Você poderia trocar esse urso azul da tela de computador por um coach picareta que a gente estaria na nossa eleição de 2024, basicamente. Ali está tratando da eleição inglesa de um condado da Inglaterra, né? Uma eleição suplementar, onde aparece 4 candidatos, né? 3 deles tradicionais, né? Um liberal social e 2 dos partidos mais expoentes mais visíveis na Inglaterra, que é o Partido Conservador da sensacional Margaret Thatcher e uma jovem que disputa pelo Partido Trabalhista, e o nosso maravilhoso Aldo. E tem, como eu disse, tem um outro candidato que é mais escanteado, quase nem se fala dele no episódio, né? E o Aldo, mas Marcelo, você está falando dele, mas você não falou de onde apareceu. Gente, o Aldo era um personagem digital mesmo, era uma expressão de um comediante. Imagine um desses comediantes que falam que não faz militância, né? Galera, vocês sabem que é do lado destro da política. Imagine um desses comediantes criando um avatar dele, só que é um animalzinho azul. E fazendo as mesmas gracinhas que a galera do CQC fazia, o pessoal do Super Pop fazia. Basicamente a mesma Pânico na Band, Pânico na RTV. E basicamente era isso. Imaginando aí que você colocasse o repórter Vesgo para ser candidato em São Paulo, por exemplo. Basicamente é isso o episódio. Só que, como eu disse, ele não é uma pessoa, né? O personagem que disputa é uma animação de televisão, né? E nesse meio a disputa vai se acirrando, e ele por pouco não é eleito. E aí, mais no meio do nosso episódio aqui do podcast, a gente continua fazendo a ligação do episódio com cenas dos próximos capítulos eleitorais brasileiros, ou da nossa sociedade brasileira, ou, melhor ainda, sociedade mundial como um todo. É isso aí, Marcelo. Boa. O episódio trata sobre o ursinho Aldo mesmo, aí é um personagem virtual, né? E é isso aí que você acabou de comentar. Foi importante você falar que o episódio, ele é um dos piores aí na classificação do IMDb, né? A gente ficou até um pouco relutante, assim, para fazer esse episódio aqui, usando o tema Aldo, mas assim, eu acho que não justifica ele ser tão mal avaliado daquele jeito, até porque quando eu assisti, cara, de verdade, assim, na primeira vez, eu não assisti toda a série Black Mirror, eu assisti acho que 3 temporadas, mas quando eu assisti esse do Aldo Moment, pra mim foi um dos melhores, assim, quando eu vi. Mas eu acho que é um pouco por causa da nossa opinião mais política, de a gente saber. Eu também não assisti em 2013, eu assisti recentemente, acho que, sei lá, tem uns 2 anos que eu assisti esse episódio, então conversou muito com a atualidade política que a gente vive no Brasil, né? Então, para mim fez muito sentido. Eu até estranhei quando eu fui pesquisar e descobri que ele era tão mal classificado assim. Não é tão mal classificado, é que perto de alguns outros episódios, como você falou, os episódios tratam de tecnologia, a influência tecnológica na vida do ser humano, em alguns futuros distópicos, né? O Aldo, ele não é tão assim, ele não trata tanto de tecnologia, ele é um episódio bem mais político mesmo, né? E é meio que um tapa na cara, assim, do atual contexto político que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então acho que até a gente entende porque ele não é tão bem avaliado. Mas, Marcelo, o que eu queria começar o assunto era assim, era te perguntando... a gente vê que nos últimos anos, né, a política brasileira viu a ascensão aí de várias figuras que se vendem como outsiders, né? São pessoas que, apesar de terem suas trajetórias consolidadas aí dentro de alguma estrutura, elas acabam adotando uma postura crítica ao sistema, né?
Esse fenômeno é alimentado, eu acho que pela insatisfação popular, como corrupção, a burocracia, a lentidão das mudanças, e também estimulado pela mídia, né, que a gente tem no Brasil. Então a gente vê que de algumas décadas para cá o número desses candidatos eles aumentaram aí, né? Esses candidatos que se apresentam como novos, como os diferentes, aí cresceu exponencialmente aqui. A gente tem aí, sei lá, desde a época dos manifestos lá de 2013, que surgiu o MBL, então a gente tem figuras como Kim Kataguiri, como o estuprador de Kiev, né, que apareceu aí, o Nicolas Chupetinha mais recentemente, o próprio ex-presidente, né? E agora, bem mais recente aí, o coach da montanha, né? Mas esses caras, eles vêm com esse discurso de novo, de diferente, mas quando eles são eleitos, eles acabam mantendo, até ampliando as políticas neoliberais aí de interesses corporativos, né? Eles acabam usando um discurso simplista e populista, que é semelhante ao que a gente vê na série lá, o Aldo fazendo, criticando políticos tradicionais e prometendo soluções fáceis. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Eles acabam prometendo sempre, eles sempre têm uma solução fácil para um problema complexo, né? Então, pena de morte, como é que é? Castração, química, tudo esse discurso aí, né? Então, assim, de que maneira você vê que esse discurso populista dos novos, diferentes políticos aí, adotada por esses outsiders, de que maneira esse discurso influencia a polarização política e a simplificação dos debates sobre problemas estruturais no Brasil? Cara, vamos lá, nossa, introdução perfeita sua, cara. Na verdade, eles adotam um discurso antissistema, que seria um discurso caro às esquerdas, né? Aos reformistas ou revolucionários, né? No Brasil a gente não tem uma esquerda revolucionária tradicional, né? A gente tem uma esquerda reformista, basicamente representada por um partido gigantesco. Digo gigantesco não em comparação dos partidos de direita, mas um partido muito grande que faz sombra nos outros partidos. Você tem muito pouco uma esquerda revolucionária. Então, quando eu digo esquerda revolucionária, é uma esquerda mais que vai mais à raiz, né? O Partido dos Trabalhadores é um partido quiçá reformista. E esses outsiders adotam um discurso antissistema, mas ele tem, como você disse, práticas totalmente neoliberais, como se o sistema nosso fosse um sistema comunista, né? Eles conseguem esse discurso nesse nível de distorção. E aí, quando a gente vai fazer um contraponto com o Aldo, nem dá para fazer um contraponto com o Aldo, porque nem o Aldo é tão louco assim. Porque o Aldo ele é um antissistema, mas ele é um antissistema de verdade, né? Porque ele defronta dois grandes partidos ingleses, né? Que são os conservadores, e ele, no início, o Aldo é um contraponto direto ao Partido Conservador, né? Com o partido de direita, e com alguns acenos a manifestações racistas e tudo mais, né? E depois, de maneira meio tangencial, ele também ataca a candidata do Partido Trabalhista, que em tese é um partido mais ao centro, né, e com viés trabalhista, para o que pode ser uma política uma política na Inglaterra, né, um sistema político na Inglaterra. Ele é um partido de viés mais à esquerda. Nada parecido com o que se tem em países com tradições social-democratas ou tradições de esquerda, né? Como a França, por exemplo, tem uma tradição de partidos de esquerda mesmo, né? Inclusive o Partido Comunista, o Partido Socialista já esteve na presidência algumas vezes. E a Inglaterra não tem muito isso. A Inglaterra é meio... O que a gente entende lá como esquerda é um centro mais moderado, né? Que faz um contraponto ao conservadorismo. E o Aldo, ele vem batendo diretamente nesses políticos velhos, inclusive quando ele vai para um enfrentamento direto com o Monroe, que é o candidato conservador, ele é um rapaz jovem assim, né? Jovem para o inglês deve ter uns 50 anos, mas é um cara meio jovem.
ele é um cara mais jovem, ele fala que ele é o velho disfarçado de novo. Então ali você percebe que realmente tem a simplificação do debate, tem um populismo explícito, mas tem uma crítica a políticos tradicionais. Aqui no Brasil, você pegou um outsider que não é um outsider. Eu vou dar o exemplo do primeiro que você disse aí, o resto de facada. Ele se vendia como outsider, foi eleito presidente falando que era um outsider, mas ele tinha 28 anos de mandato como deputado. Como que um outsider tem 28 anos de mandato como deputado? Né? Ele se vendeu dessa forma. Como eu disse, vou voltar no início. Como se o nosso sistema fosse um sistema comunista. Né? E aí o liberal é o antissistema. Tem muito nas nuances no Brasil de muita gente nova que está votando agora ter em 2003 para 2024, em 21 anos de política brasileira, ter visto um partido governar por quase 16 anos. Então a gente acaba por ter essa ilusão de que achar que esse partido representa o sistema. Mas muito pelo contrário, né? Ele é governo hoje mesmo contrário a muitas nuances do mercado, por exemplo, que realmente é um representante do sistema. E a gente consegue entender um partido dos trabalhadores ser um partido do sistema e como eu disse, né, e um coaching, por exemplo, da montanha que se diz empresário e tudo mais, né, que de empresário também não tem muito, e defende os interesses de uma classe dominante como sendo antissistema. Então, nós conseguimos comprar a farsa da antissistema da classe dominante. Difícil, né? Imagina para quem é professor de história como que fica triste um negócio desse, cara. Você não senta e chora todo dia em casa? Eu sento e choro todo dia em casa. Esses dias, só para fazer um parênteses nessa linha aí, a gente tem o pessoal que tá ouvindo, a gente tem uma ouvinte que ela faz um podcast toda vez que a gente lança um podcast. Então ela manda pra gente a galera podia fazer isso também, viu? Virar rotina. Ela manda uma análise dos nossos episódios, né? E aí falando com ela hoje, estava falando exatamente disso, né? De como a gente para fazer algumas reflexões, porque não é possível que a gente está vivendo uma realidade dessa forma, né? Tem trabalhadores achando que o sistema capitalista opressor ele é natural, usando até esse até aqui. Naturalmente, se um macaco evoluísse, né, se os macacos evoluíssem de verdade, também é outra coisa que a gente pode falar depois. E um deles juntasse 1 bilhão de bananas, isso daí seria uma coisa natural, né? A evolução partiria para uma coisa dessa. Não é natural, gente. Isso não é natural. A gente não pode achar que isso é natural. Não pode achar que você vai para uma sala de aula e você tem, numa sala de 30 alunos, você tem 5 alunos que só vão para a escola porque vão comer. E depois você acha que esses caras vão chegar no final E você acha que essa galera não chegar no final da vida escolar e vão conseguir, por mérito, pela totalmente democrática meritocracia, esse povo vai estar nos lugares de destaque, sendo que se ele não for para a escola ele vai morrer de fome. E não estou falando da Paraíba, estou falando de uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo. E aí a gente compra discurso antissistema de um cara que quase matou várias pessoas lá no monte, falando que ele era o escolhido. O cara que faz discurso fala que ele é mais inteligente que Salomão. E a gente acha que ele é antissistema. Não, Marcelo, sabe o que eu acho estranho, cara? Esses caras que se vendem como antissistema, eu lembro muito do pessoal do MBL, quando surgiram, eles surgiram como antissistema, criticando tudo que aparecia, né? Eram pessoas que aparentemente eram inteligentes, né? Até porque nos vídeos do YouTube todo mundo é inteligente, né? Porque você só apresenta o que é interessante para você, né? Você faz os cortes ali e apresenta o que te interessa. O que não interessa, você não apresenta, né? Então, eles se declaravam como inteligentes, como antissistema, faziam perguntas, entre muitas aspas, inteligentes ali, criticavam o sistema.
E aí esses caras, e aí quando eu comecei a ver esses caras aparecendo, eu falei, mano, não vai tardar muito para que esses caras se lancem candidatos. E foi o que aconteceu, né? Eles se lançam, então tipo assim, ele vem, ele destrói, ele, na verdade, ele tenta destruir uma imagem de um sistema que já é estabelecido, né? E se vendendo como esse antissistema, como esse diferente, como esse outsider, como esse não sou político, sou gestor, não sou político, então ele vem com essa nova política, mas aí, quando ele consegue uma brechinha, ele se torna político e passa a fazer, aí sim, com tudo parte do sistema, né? Cara, é engraçado até você ver esses discursos, né? E as pessoas, eu vejo muitas pessoas vindo falar pra mim, falando assim, eu lembro na época do Chupetinha, por exemplo, nossa, você viu aquele cara, o Nicolas Ferreira, como ele é inteligente, mano, nossa, que ele faz uns vídeos. E aí, cara, eu fico analisando assim, qual que é o parâmetro de inteligência para a população hoje, né, cara? Porque se eles acham o Kim Kataguiri inteligente, se eles acham o Nicolas Chupetin inteligente, e agora eles acham o coach da montanha inteligente, né? Porque é o que vieram falar para mim. Não, você não pode negar, pelo menos ele é inteligente, né? Mano, o que faz essas pessoas acharem que esse tipo de pessoa que manipula, na verdade, eles são inteligentes no sentido de saber manipular as redes sociais, né? O que faz as pessoas acharem que esse tipo de pessoa é inteligente e que eles possuem alguma capacidade para mudar o cenário político do Brasil? Cara, o Luciano, passa um pouco sobre uma coisa que o Brasil demorou muito para fazer. A gente teve uma revolução meio silenciosa nos anos 2000, que foi pessoas como nós, posso colocar você junto comigo, né, nessa, né? Pessoas como nós ascendendo bancos de universidade, certo? Concorda comigo que até ali nos anos 70 e 80 isso não era para nós, né? Eu fiz escola nos anos 80 e 90, né? Foi meu período escolar. Eu lembro que, cara, quando a gente tinha um primo que entrava na faculdade, caraca, mano, a família comemorava, tá ligado? Sim, Tipo sim. assim, nos anos 90 isso daí, cara, não é tão tarde Uhum. assim, não é tão distante assim, cara, 30 anos atrás. É, Né? e eu lembro que a galera que entrava na faculdade, tipo, mano, um primo entrou na faculdade, sabe? Hoje, na época eu não sabia, mas era tipo faculdade particular, Uhum. né? Sim, sim. Hoje, tipo assim, eu fiz faculdade já velho, já. Minha faculdade eu tinha mais de 30 anos já quando eu ingressei na faculdade, né? Eu tinha 27. Então, eu já tinha mais de 30. E aí, e algo que era engraçado, porque quando eu sou formado em história, então quando eu fiz história, a galera perguntava assim: Nossa, mas você tá fazendo história para dar aula, para ser professor? Eu falava: Não. Então, pra que você tá fazendo história? E eu falava assim: Eu tô fazendo porque eu gosto. A galera queria, mano, não entendia, sabe? Como assim alguém tá estudando por hobby, né, cara? Mas eu entendo o que você vai falar, que é graças às pessoas que ascenderam socialmente, então elas se sentem agora num lugar em que elas conseguem. O sonho, na verdade, assim, a gente tem essa ascendência social e educacional no Brasil, mas eu acho que ela ainda não foi emancipadora, porque o sonho ainda do oprimido é se tornar opressor. Não, mas eu ia chegar. É isso, é isso. Quando eu falo do. Quando eu cito a ideia a ideia não, né? O que acabou acontecendo, né? O aumento de número de vagas em faculdades públicas, o aumento do incentivo, mesmo para faculdades particulares, você teve um adensamento de pessoas que chegaram no terceiro nível escolar, certo? Certo. 2005, mais ali foi o ano que eu entrei. Apesar de eu não ter entrado por nenhuma dessas coisas que eu falei, mas foi o ano que, por exemplo, começou o ProUni, né? O ProUni da forma que a gente conhece hoje. Uhum. Existia o Enem, né? Mas as notas não eram usadas para nada. O vestibular de 2004, para quem entrasse em 2005, começou o ProUni. O que eu vou dizer é o seguinte: houve essa massa de estudantes, aumentou muito essa massa de estudantes, houve uma facilitação para crédito estudantil e tudo mais. Só que quando essa galera e houve até um aumento também de expectativa salarial e tudo mais, né, ali até 2013,
Quando chega 2014, 2013, 2014, que foi ali a Primavera Árabe Brasileira, entrar um professor de história que não seja nenhum de nós dois aqui vai acabar puxar a orelha. Mas você entendeu, né? Que o movimento é o mesmo e o financiamento é o mesmo, né? Do mesmo lugar. Sim. Quando chega ali em 2013, e o Brasil passa por uma crise, vindo lá de 2008 ainda, que o Brasil se segura bem, mas não tem como você não ter uma crise global e não passar pelo Brasil, né? Essa massa que estudou e se qualificou passou a não ter mais emprego. Não toda, obviamente, né? E ali, a partir dali, você vai perceber o que eu vou falar. A partir dali, conceitos acadêmicos começaram a ser mais fortemente rebatidos. Não que não houvesse anticiência antes disso, mas o conceito de terra plana, conceito de antivacina, conceito de desmerecer professores, colocar professores como doutrinadores, a partir de 2013 foi onde começou o boom. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro, com certeza. Ou se você tem essa mesma percepção. Pode ser que você não tenha a mesma percepção que eu. Eu tenho em partes. Não sei se a gente vai estar falando tendo o mesmo direcionamento. Mas eu acho que é o que você está falando. O mundo passa por uma crise em 2008. O Brasil se segura muito bem nessa crise. Porém, em 2013 ela chega. Mas, Marcelo, eu acho que o mundo deu uma guinada à direita justamente pós-crise de 2008, porque é o que eu sempre falo para você, mano. O fascismo, e aí a gente tem uma ascensão fascista no mundo, porque o fascismo ele é o botão de emergência do capitalismo, cara. E quando a gente passa por essa crise de 2008, muitas pessoas começam a questionar o sistema capitalista. E aí é onde é acionado o botão de emergência, cara. Porque a esquerda tava em alta, né, nos anos 2000 a partir dos anos 2000 ali, a esquerda mundial, ela também estava em alta, estava em ascensão. Só que eu acho que isso aí é uma forma do capitalismo combater os movimentos de esquerda, né, o comunismo, o socialismo, enfim, as políticas social-democratas. E aí você tem uma ascensão do fascismo justamente porque é esse botão de emergência que eu vejo acionado, cara. Porque a gente vê, Marcelo, é aquele discurso que a gente sempre escuta falar assim, mano. O filho da empregada tava fazendo medicina, velho. A empregada tava viajando pra Europa de avião, malandro. E isso, pra classe média e alta, pra burguesia mundial, é inaceitável. Mas no Brasil, isso aí é totalmente inconcebível, cara. Porque o sonho do brasileiro não é ser rico. É ele ser melhor que alguém. Entendeu? Tipo assim, a classe média, a professora, como é que é o nome dela? Ela fala que a classe média brasileira é mesquinha, arrogante. E é verdade, cara. A classe média brasileira é uma das piores que existe, cara. Porque o sonho da classe média brasileira... Chauí. É isso, Marilena Chauí. Não é ser classe alta. É ser melhor que a classe pobre só. E para isso ela precisa pisar na classe pobre. Ela precisa escalar. Ela precisa... Sabe aqueles 5% de desempregado que o capitalismo precisa? A classe média ela precisa muito desses 5% de desempregado. Ela precisa desses 80% de pobre para se sustentar. Entendeu? Então, tipo, cara, eu vejo que essa guinada que a gente vê a partir da Primavera Árabe Brasileira ali de 2013, cara, essa guinada fascista que a gente tem é justamente uma reação à própria ascensão das esquerdas mundiais que a gente teve ali no início dos anos 2000. Concordo e vou mais longe. Não sei se tem como ir mais longe do que você foi, mas vamos lá. Do meu jeito. Cara, eu comecei a desfazer algumas amizades, não amizades pessoais, assim, mas algumas coisas que eu via em Facebook, principalmente ali em 2013, antes até 2013, quando a galera começou a encher a paciência
por conta dos aeroportos lotados, lembra? A galera fazia vídeo falando da Dilma. Dilma, não sei o quê. Amigo nosso fazendo isso. Justamente por conta disso, né? Os aeroportos brasileiros não tinham mesmo. Chegou um momento que não era nem os aeroportos, né? As companhias aéreas brasileiras, os aeroportos até tinham capacidade, porque são grandes, né? Mas as companhias aéreas que circulavam no Brasil na época não tinha capacidade para absorver aquele tanto de público. Não sei se você vai lembrar bem disso, mas você estava trabalhando em São Paulo já nessa época aí, né? Sim. Você via aí principalmente o que é mais aí dentro da cidade, aí, o Congonhas, né? Que é dentro da cidade mesmo. A Tanha e a Gol não suportava o número de voos que tinham na época. E como eu disse, não era nem por estrutura aeroportuária, era porque as empresas não tinham como absorver o que estava acontecendo. Esse é um exemplo. Outro exemplo dessa questão de absorção. Só nisso que você está falando, Marcelo, a gente não pode esquecer que, inclusive, era tamanha as pessoas. Tinha tantas pessoas no aeroporto, os aeroportos eram tão utilizados aqui em São Paulo nessa época aí, porque a classe mais baixa, a classe mais pobre começou a viajar, e a gente tem lá os acidentes que ocorreram lá em Congonhas, né, cara? E justamente desse período aí, né? 2007 tem o outro, se eu não me engano, foi 2009, eu acho. Então a gente tem 2 acidentes aqui, que é justamente porque os aeroportos não estavam preparados para tanto fluxo de pessoas, né? Então, e no caso bom, eu posso cair em contradição aqui, não quero fazer isso, mas vamos lá. O de 2007, depois a gente acaba sabendo que é por isso que eu acabei de falar, né? A empresa não estava sem condição de absorver tanto aquilo e a aeronave tinha alguns problemas de manutenção, né? E o da Gol foi um erro de tráfego aéreo por conta do volume de tráfego aéreo. Um outro avião comercial, como que fala? Um jatinho bate no outra coisa absurda. Um jatinho bate no avião da Gol, né? Sai da rota, entra na rota comercial, que ele não deveria entrar, e derruba o avião da Gol. Bom, tudo justamente por conta disso que nós acabamos de falar, por conta do volume de tráfego, né? Você começa até aí você vai indo para a classe alta, né? O São Paulo passa a ter a maior frota de helicópteros nesse período, mas aí não tem a ver com a classe baixa, né? Tem a ver com que nem estava todo mundo ganhando no final das contas, no final de 2010, ali, no final da primeira década dos anos 2000. E tem uma outra coisa que ficou ainda mais problemática para o Brasil, cara. Quem estava conseguindo isso era um analfabeto. Pinguço. Mas esse é o ódio, Marcelo. Esse é o ódio. Sim. É por isso que hoje em dia o Partido dos Trabalhadores é um partido odiado no Brasil. Porque as pessoas que eu falo, as elites, elas perceberam que não adiantava derrotar na urna, porque não ia conseguir mais derrotar na urna. Porque o pobre tava tendo uma vida boa, mano. Né? O pobre, ele ascendeu socialmente, ascendeu educacionalmente, como nós falamos. Então, o único plano que restava era, tipo assim, ó, a elite, ela precisava destruir completamente a esquerda no Brasil. E como você faz isso? Você faz isso a partir de 2013, que é o que a gente fala, com esse discurso de ascensão fascista, né? E aí eu falo para você que é o botão de emergência do capitalismo, porque ele foi acionado, então você tem uma ascensão fascista no Brasil, e você tem claramente o apoio da mídia hegemônica no Brasil contra o Partido dos Trabalhadores, entendeu? Contra a esquerda. Isso desde 2005, aí já é um pouco mais anterior, né? Como é que fala? Essa questão aí do massacre ao legado do Partido dos Trabalhadores começa em 2005 até, né? A questão lá do mensalão e tudo mais, né? Sim. E aí em 2013, vira um negócio vira um inimigo de fígado ali, né, cara? Você começa a ter, como você disse, a mídia hegemônica começa a fazer... E interessante que depois eles começam a reclamar, né?
Aí quando os fascistas começam a bater neles lá, eles... Ai, meu Deus do céu, também. Cria o ovo de cobra no rabo, que ele vai nascer aí mesmo. No Mas lugar agora eles já devem estar esquecendo, né, do que foi o governo sempre. passado. Já estão esquecendo, porque você pode ver o editorial da Folha de São Paulo, todo santo dia tá falando uma besteira. Todo santo dia tá criticando alguma coisa que não faz, que não é. Tipo assim, agora, no apagão que teve aqui em São Paulo, você viu o que aconteceu isso aí no jornal, mano? Que os caras colocaram lá, os caras não colocaram o nome do Ricardo Nunes lá, mas colocaram na matéria lá, no título, Lula, né? Ah, Lula questiona lá a Enel e os governos de São Paulo sobre a questão. Mas você tá colocando, tipo assim, ó, você tá deixando uma mensagem subliminar ali. Lula, Enel, falta de energia em São Paulo. Só que aí no final do texto você coloca lá, bem pequenininho o nome lá, o prefeito Ricardo Nunes, blá, 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 blá. Então, tipo, mano, isso aí é tudo jogado da mídia que tá batendo no Partido dos Trabalhadores faz tempo, na verdade. Na esquerda, né, em geral, faz tempo. Uhum. Eu lembro, em 2005, já estava na faculdade. E eu lembro que numa dessas... Quando você vai para faculdade, você começa a ter acesso a umas coisas que você não tinha quando estava em casa. Né? E para mim foi um baque muito grande fazer faculdade, cara. Eu percebi o quanto que eu era ignorante. Não que a faculdade fosse um negócio também... Entenda bem, né? Tem muita gente que não... O meu pai, por exemplo, nunca fez além, morreu sem ter diploma do ensino fundamental, era muito mais inteligente do que eu, não é isso, não estou fazendo essa apologia, né? Tem muita gente com curso superior que é um ignóbio, mas feito esse parênteses, você está num lugar de conhecimento e aproveitar o conhecimento, você se depara com sua própria ignorância, então acho que ficou bem claro o que eu estou querendo dizer, né? Não estou desmerecendo quem não tem a formação acadêmica, mas eu estou dizendo que quando você se depara com um lugar onde você pode ter avanços acadêmicos, você percebe o quanto você era, né? Como você vai fazer? Quando você vai fazer, né, minha menina está indo fazer faculdade agora com os 18 anos, é uma coisa. Quando você já vai lá com 20, você passou por isso também, com certeza. Com 20, 25, já com outra vivência e achando que, né? Conheço tudo, já fiz tanta coisa na vida, tal. Aí você chega lá e você toma umas baqueadas na cara. Assim, tal. E aí eu tô falando tudo isso porque lá quando a gente tava fazendo, acho que falando sobre pedagogia da imagem, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar um pouco sobre semiótica, né? Que essas questões aí que você acabou de dizer, né? Do título do jornal ser uma coisa, né? E aí você massacrar a televisão, né? Que na época, 2005, ali até 2013, a televisão batia de longe no YouTube e tudo mais, você não tinha tanta internet, né? Quer dizer, tinha internet, mas não era tão acessível quanto é hoje. E aí você via a semiótica ali das análises de como era feito, como são feitas as manchetes e tudo mais, né? Você tem uma manchete que fala uma coisa, um texto que fala outra. Você tinha uma capa de revista que era uma das capas de revista mais emblemáticas, duas das mais emblemáticas da Veja que eu me lembro, era uma com o Lula de costa e um pé na bunda dele, assim, com uma mancha de petróleo, né, por conta da crise na Bolívia. E uma outra era logo ali no auge desse aumento das vagas de faculdade, uma capa com uma orelha de burro falando por que estamos tão burros, né? Como se desse condições para que as pessoas mais pobres fossem para a faculdade, estava emburrecendo a sociedade. E era descarado esse discurso elitista dessas revistas, né? E tudo isso é semiótica, tudo isso é como você disse lá atrás das manchetes da Folha, né? É para você fazer uma noção de que... Cara, vamos mais longe. Cara, tá muito politizado no sentido de muito indo pela questão política, né? Mas não tem jeito, não tem como não ir. Dá para se imaginar um quadro social e político tão bom quanto a gente está tendo agora? Não que esteja às mil maravilhas, que o Brasil nunca teve, não adianta, não adianta vir com ou com falso histórico que antes não era, não tinha melhor. Nos anos 70 era uma merda, o Brasil era um cocô, um país super atrasado, com 70% de pessoas analfabetas,
Final dos anos 80. Com a inflação... Inflação galopante, você ia no açougue, só tinha mortadela. Eu lembro bem disso, de você ir no açougue, você ter dinheiro para comprar as coisas e não ter nada na prateleira do açougue. Porque o agro pop aí, que a galera gosta muito, fazia tudo para segurar os produtos até o final, nem que seja para jogar fora, para não vender em preço baixo, para aproveitar subida de inflação e tudo mais. Bom, vou entrar nessa, senão parece um ruralista querendo me matar depois. Mas, a gente sabe que isso funciona dessa maneira. Só não funciona assim agora porque você tem alguns freios e contrapesos que, né, você tem algumas... você normalizou o mercado para que esse tipo de coisa acabe não acontecendo. Ainda acontece, mas não é no sentido de desabastecimento como era nos anos 80. Mas vamos lá. Você caminhando para ser a sexta economia do mundo, massa empregada acima de 100 milhões de trabalhadores, desemprego próximo dos 6%, e como você disse, chegando a 4%, a questão da mais-valia já começa a ficar abalada, então vai ter um outro botão, o capitalismo vai apertar o botão do fascismo de novo, né? Quer dizer, na verdade ele está em curso, mas pode ser que entre uma bomba atômica fascista. E mesmo assim, você entrar num post de uma cidade vizinha nossa aqui, e um idiota chegar e falar assim, se eu fosse de esquerda eu teria vergonha de fazer um comentário na internet. Acredita que eu vi isso daí escrito? Mas isso aí é o que mais tem. Não, mas o que eu acho mais absurdo é o seguinte, é o cara achar... Primeiro, eu posso achar que a sua opinião... Vamos lá, vou ser bem Paulo Evaristo Arnes agora, Dom Paulo Evaristo Arnes agora, ver se eu me explico bem, porque tem gente que às vezes não me entenda. Não é o caso, mas vamos lá. Eu e você, nós temos opiniões divergentes, mas eu respeito muito você, certo? Sim. Eu respeito você. Se a sua opinião for um lixo, eu não tenho que respeitar a sua opinião. Isso é um outro erro de discurso que a gente tem. Eu respeito a sua opinião. Tá bom, a opinião do cara é que a Terra é plana. Eu tenho que respeitar a opinião do cara? Enfia a opinião no rabo. Né? Não tem que respeitar. Né? Entenda, eu tenho que respeitar o debatedor, não a opinião. Né? Eu não posso respeitar alguém que chega num debate público e chama o adversário de tirador, de comedor de açúcar. É a opinião do cara. Ele falou, o advogado dele deu essa versão na defesa, que ele pode expressar a opinião dele. A opinião dele era essa. A opinião dele era que ele... Bom, vamos lá. Vamos seguir. Mas eu tô falando assim, eu posso achar a opinião aí eu vou entrar no que eu quero dizer. Eu posso achar a opinião de um idiota de direita, idiota. Mas eu não posso negar a condição que ele dê essa opinião. Aí eu vou lá e debato a opinião dele. Isso é uma coisa. Agora, você ir no discurso ad hominem. Por que você é de direita, de esquerda, você não pode você teria vergonha de dar opinião? Mano, que isso? E isso é fascismo. A galera não tá entendendo. Eles já estão propagando a ideia fascista. Mesmo sabendo... E aí que eu falo, e aí eu volto tudo no discurso que eu acabei de fazer. Mesmo sabendo que o histórico não mostra isso que ele tá falando. O cara estava reclamando de uma cidade vizinha aqui, onde o orçamento da cidade é quase igual ao nosso aqui de Mogi Guaçu, só que a cidade tem a metade do tamanho de Mogi Guaçu. Então, quer dizer, até nisso a cidade que ele está reclamando está melhor que Mogi Guaçu. Até ia perguntar para ele se ele queria trocar o prefeito, né? Eu trocaria o prefeito da cidade dele com o meu tranquilamente. Mas eu falo, não vou colocar uma lenha na fogueira, não. Porque senão eu vou acabar chamando o cara pra briga, sabe? Porque eu tô nesse nível de falta de paciência com o idiota. Eu já comentei isso no outro podcast, que não sei se eu comentei, vou comentar de novo. Esses dias um cara num velório falou das vacinas lá, que só tomou vacina da Covid porque a empresa obrigou. Eu falei, graças a Deus que a empresa obrigou, né? Um burro a menos, quer dizer, um burro a mais vacinado. E eu tô nesse nível de perder a paciência com esse tipo de coisa, cara. Falando abertamente com a pessoa. Mas, bom, vamos lá. Eu tô indo além tô indo além do coisa. Você vê como um episódio que não é tão bem avaliado faz com que a gente tenha tanta coisa na cabeça, né? Faz que sorte a descarga. Mas, ô Marcelo, isso que você tá falando, o episódio traz muito disso, porque quando os caras
os políticos lá, tanto o Monroe quanto a menina lá, a Gwendolyn lá, eles vão debater. E eles chamam o Aldo, ele não tem argumento para debater político, né, cara? O argumento dele é o quê? É agressão, é piada, é sarcasmo. E aí, cara, ele faz sucesso, porque um dos debates ocorre aonde? Na faculdade lá, então ele acaba fazendo sucesso entre os adolescentes, os alunos ali, são jovens, né? Então ele acaba fazendo sucesso. Só que, cara, como que você vê esse tipo de debate? Porque não existe proposta hoje em dia, Marcelo. O que existe hoje em dia é a política da visualização, do like, do react. Então, tipo assim, os caras hoje, o coach da montanha mesmo, ele vem nessa pegada de não querer debater, cara, porque o cara ele não tem bagagem política para debater. O que ele tem, ele sabe lidar com a internet. É isso. Ele sabe lidar com as pessoas que seguem ele ali nas redes sociais. E aí, ele não promove um debate, cara. Só que hoje em dia, é por isso que eu falo, quando você fala assim do emburrecimento, da ascensão, que a gente tava falando lá, da ascensão educacional, mas que não promoveu uma libertação mesmo para quem estudou, para o pessoal que se formou, que fez faculdade, que sentou aí nos bancos acadêmicos. Esse cara, ele vem com debate pobre, cara. Ele vem com debate de views, de like só, sabe? E aí, essas pessoas acabam admirando esse cara, sabe? Tipo, mas porque ele é o outsider. Porque ele não faz a política normal. Porque ele é engraçadão pra caramba. Nossa, mano. E aí chega ao ponto de falar assim: quem quer debater programa de governo tem que ir lá no site dos partidos e ler o programa de governo. O cara não vai na televisão pra debater. Como você enxerga essa política do entretenimento, cara? Porque os eleitores, eles estão mais interessados em personalidades cômicas do que em líderes competentes. Olha que interessante, cara. Eu vou começar pelo final aí, você vai me entender. Mas isso é o político de direita, viu, cara? Porque o nosso eleitor de esquerda, se você não chegar lá por mais que ele conheça a sua luta, por mais que ele conheça toda a sua questão, se você não chegar lá com pelo menos meia dúzia de propostas, ele nem te recebe. O entretenimento para nós não vale, só vale pro lado de lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: as armas não são as mesmas, né? Se eu fizer um personagem, eu tô falando galera, eu não falei nos outros podcasts, mas eu fui candidato nessa última eleição, então só para não ficar descontextualizado, dá a impressão que eu tô ficando louco. Não, é que você chega, eu falo sério, você vai fazer algumas determinadas visitas onde a pessoa te conhece, sabe do seu histórico e tudo mais, das suas lutas. Se você não chegar lá já com alguma coisa, um mínimo de projeto, ou sabendo que um vereador, um prefeito, ou seja lá o cargo que você estiver concorrendo for, eles nem te recebem. Agora, o outro lado pode fazer o que quiser, inclusive chegar num debate e falar como o Luciano disse: as minhas propostas estão no meu site. Ou chegar num determinado debate e falar que numa cidade... Ai, meu Deus do céu, como é que vamos chegar nisso? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que não é numa cordilheira, apesar de ter alguns morros, o pessoal falar que vai resolver o problema de mobilidade urbana com teleféricos. Tá achando que ele tá em Poços de Caldas. Ele fala um teleférico da cidade até o Cristo Redentor e tá de boa. O nível do absurdo é esse, cara. E parece que o eleitor fica vidrado. E parece não, o eleitor tá vidrado num tipo de elemento público que é aquele amigão que você tinha lá no quinto ano, que podia ser você mesmo, né? Que fazia piada com tudo, que gostava de fazer piada, como se a vida fosse uma eterna piada. Não que ser divertido não seja uma boa, né? De vez em quando você vê aqui que a gente faz umas piadas também. Só que não é a vida toda, né? Isso não é resposta para problemas sociais. Eu vejo isso, aí você vai indo em direção à sua pergunta, para não ficar muito, para não devagar demais.
Eu acho que isso é um empobrecimento da disputa política, é um empobrecimento do debate público, é um emburrecimento do eleitorado em geral, né? E aí, além desses ignóbeis, além dessa massa idiotizante de candidatos, ainda tem aquela galera que vem com poderio econômico. Então, quer dizer, você tem uma direita que é emburrecida, no sentido, emburrecida que eu digo assim, não vou duvidar da inteligência tática dessas pessoas, mas que emburrece o discurso. Estou me fazendo entender, né? Eu não acho que essas pessoas sejam que vão para a política do entretenimento sejam burras, mas eles emburrecem o discurso público. Isso é uma coisa. E aí, do outro lado, eu tenho o político profissional de direita que vem com a máquina. Ele tem dinheiro, tem emendas, tem tudo. E aí sobra para a esquerda o quê? Sentar e chorar. Não tem outro jeito. Então, Marcelo, só que aí é o seguinte, ó. Eu tava vendo um vídeo do Santinelli no Dessa Letra Show, que até falei com você. Cara, ele fala assim, ó, que primeiro, o louco é o que você falou, o cara que chega, o outsider, o cara que fala besteira, o cara que joga sujo, o cara que vem para empobrecer o discurso, sempre tá do outro lado, cara. Sempre tá do outro lado. Ele nunca tá do nosso lado. Será que não chegou a hora da gente também ter uns loucos do nosso lado, cara? Porque assim, ó, cara, é triste você ver. A gente vai votar no Boulos aqui em São Paulo, não tem jeito. A gente vai votar no Boulos, beleza. Mas é triste você ver o cara amansando o discurso para poder ter uma chance de concorrer na eleição, cara. Você sabe que o Boulos é de esquerda. Você sabe que ele é um militante desde moleque, que militou nos movimentos sociais aí do pessoal sem casa, pelos movimentos sem teto aí, né? Então, assim, aí você vê quando o cara chega num patamar de poder, de destaque, de concorrer, ele tem a possibilidade de concorrer à prefeitura da maior cidade do Brasil, ele precisa amansar o discurso dele, cara. E eu tô falando ser louco não no sentido de emburrecer o discurso, como os caras lá fazem, mas no sentido de ser sincero, cara. Porque a série, ela mostra um pouco disso, né? Esse episódio que nós estamos falando. Quando a Gwendolyn, ela encontra o Jamie, que é o cara que faz o Aldo, e eles estão conversando, eles estão num romance ali, e ele pergunta, mas por que você não, você vai ter chance de concorrer? Ela fala, não vou ter. Então por que você não fala a verdade, as coisas que você pensa, né? Porque a política não é assim e tal, não sei o quê. Mas porque ela tinha um plano, que era se mostrar ali, tipo alguns candidatos que a gente vê concorrendo, que a gente fala, por que esse cara saiu candidato, né, mano? E aí a galera não entende, por que esse cara é candidato? O cara vai ter 3% de voto, o cara vai ter 4% de voto. Porque ele tem 3% de voto para prefeito de São Paulo, mas depois ele consegue seus 80, 100 mil votos para deputado federal, cara. E às vezes ele é eleito com isso daí, né? Porque ele apareceu numa candidatura para prefeito, etc. Mas por que a esquerda não tem um cara? Por que o Boulos, por exemplo, não faz? O meu sonho é ver ele fazer o discurso e falar, mano, se a gente ganhar para prefeito, a gente vai dar casa para todo mundo, sim. A gente vai desapropriar esse monte de propriedade que tá aí empobrecendo o centro da cidade, que está deteriorando o centro da cidade. Esse monte de apartamento que foi comprado e prédio que foi comprado, fazer especulação imobiliária, a gente vai tomar tudo isso aí porque estão devendo centenas de milhares de reais aí para a Prefeitura de São Paulo. A gente vai tomar tudo isso aí e dar para os pobres mesmo, sabe? A gente vai fazer um programa, mano, no SUS para as mulheres que quiserem abortar, ir lá e realizar o... Mano, por que o cara não fala? Porque você sabe que essas são as pautas da esquerda, às vezes, e aí o cara tem que ficar amansando, sabe? Não, porque a gente não é a favor disso. Porque a gente não vai fechar a igreja. Porque a gente não vai distribuir kit gay na escola. Porque, cara, o cara tem que ficar, ele tem que ficar negando coisa, cara, que é fake news, cara. O cara tem que ir a público negar. O cara tem que ir a público levar um laudo falando que ele nunca teve problema com cocaína, malandro. Mano, por que o cara não fala, mano, eu não tive problema, e se eu tivesse, problema meu. Tem um monte de cara que bebe, sai atropelando os outros e é deputado, é prefeito, é vereador das cidades aí, né?
Por que que o cara tem que provar, mano? Mete o louco, sabe? Sim, não, mas Luciano, vamos lá, precisar fazer dois parênteses curtos, prometo. Não dá para fazer isso porque a gente não tem uma esquerda revolucionária. Por que que eu tô querendo dizer isso? Domamos a esquerda para que ela disputasse a eleição. Eu tomei um não de uma eleitora de esquerda na época da eleição, que ela falou que não ia votar em mim porque ela não acreditava no processo eleitoral. E ela era dirigente partidária do partido, já foi dirigente partidária de um partido que esteve até comigo numa outra eleição. Por que que eu fiz esse comentário dessa pessoa? Porque tem na direita, tem na esquerda esses dois lados. A galera que abraçou a disputa partidária, e esse nunca vai falar isso que você falou, cara. Infelizmente. Nem eu em 2020, quando eu sabia que eu não ia ganhar a eleição, e podendo falar os maiores absurdos possíveis, que eu não ia tomar pau, eu não falei. Até poderia ter falado mesmo. Agora você pensou, agora você falou, eu pensei nisso. A gente acabou ficando amarrado no sistema. Incrível isso, né? A esquerda que nasce para ser revolucionária, quando ela aceita disputar a democracia burguesa, ela se molda e se limita à democracia burguesa. Para a direita, esse limite não existe. Não para a direita tradicional, não, mas você entendeu, né? Para essa direita mais histriônica, esse limite não existe. Para extrema direita, para extrema direita. E aí não vou mais longe, nem para a direita tradicional. Por exemplo, eu vi um discurso esses dias de um vereador, primeiro que me deu nojo, primeiro da cara de ser uma soco desse vereador e depois pelo discurso. Ele falando que tinha um sonho de ser deputado estadual. Falou, política não pode ser sonho, gente. Política não é sonho. O cara não pode ter sonho. Isso não pode ser como uma coisa pessoal. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Você pode ter vontade de ganhar um mandato público, mas isso não é sonho. Isso é uma responsabilidade gigante que deveria tirar o seu sonho. Se você fosse, no mínimo, respeitoso com a ideia de mandato público. Então já me deu nojo nessa linha. E aí o cara abertamente fala que eles são conservadores. Mano, o que você conserva numa cidade pobre que nem o Iguaçu? Os privilégios dos ricos. É a única coisa que você conserva. Dos ricos? E aí você tem... Aí o cara tem... Ele tem orgulho de falar que ele é um conservador. Mano, teria que ter vergonha de falar isso. E não é conservador. O cara é óbvio que é um reacionário. Um conservador de verdade, você ainda consegue discutir algumas coisas, né? Até porque na esquerda também tem conservadores, né? Então, mas é isso que eu ia falar, Marcelo, é isso que eu ia te falar. Tipo assim, uma coisa é você discutir com o cara que é conservador, uma coisa é você discutir com o cara que é liberal, mas uma coisa é você discutir com esses caras que tipo assim, pensam diferente da gente, mas que os caras, eles têm comprometimento com o serviço público, igual você falou, né, mano? Com o mandato, seus mandatos, né? Eles têm comprometimento com a população. Ele pode até pensar diferente, a gente acha que tá errado, mas assim, ele ainda tem um propósito, né? Ele quer ajudar, né? Ele quer, é por outro caminho, mas ele tem um propósito. Outra coisa, o que eu tô falando pra você é o cara que, tipo assim, ó, é o Pablo Marçal, por exemplo, chegar num debate e chamar o cara de estuprador, chamar o outro de bandido, chamar o cara de cheirador, sabe? E aí, tipo, a gente fica aqui com a esquerda gratiluz. Ai, mas a gente não pode dar uma cadeirada nele. Ai, mas o Datena tá errado em fazer isso que ele fez, né? Ai, mas aí a gente tem que tentar as coisas pela democracia, pelo voto, né? Mano, a loucura que eu falo que tinha que ter da esquerda é assim como a gente tá falando, porque o cara, quando ele vai lá e fala assim, o cara é cheirador, o cara não sei o quê, aí, mano, todo mundo aplaude, fala, nossa, esse cara é engraçado pra caramba, nossa, esse cara é inteligente, nossa, 100 mil curtidas, 200 mil visualizações, não sei quantos mil compartilhamentos do vídeo na internet. E a gente fica lá, mano. Ai, que não pode dar uma cadeirada. Ai, que o Datena fez errado, dar aquela cadeirada. Ai, porque eu não posso falar abertamente que eu tenho que taxar a igreja porque é um lugar que, mano, os caras só roubam a população e não faz benefício nenhum pra ninguém, sabe? Os caras só estão agindo em causa própria. Eu não posso falar que eu sou a favor do aborto. Eu não posso falar que eu sou a favor da liberação das drogas, sabe?
Mano, é isso aí que me incomoda, cara. É o que você tá falando. Ah, mas a gente não tem uma esquerda revolucionária. Beleza, mas a esquerda que a gente tem institucional, o Boulos, por exemplo, que é um dos maiores representantes hoje do PSOL no Brasil e que até pouco tempo atrás era uma esquerda, vamos Mais, dizer, mais, mais mais revolucionária, revolucionário. né? Sim. Mano, o cara ele devia chegar lá e manter os princípios dele e falar essa porra aí, velho. Falar, mano, na moral, eu sou assim, 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 assim. Quer votar, vota em mim. Não quer, mano, tá bom, que eu tenho 3% de voto. Eu vou ter menos que o Datena, mas eu vou estar sendo sincero. Sabe por quê, Marcelo? O Lula é presidente, cara. Beleza. Mas mesmo quando a esquerda ganha, a gente perde, velho. Toda vez. Não. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Mesmo quando a gente perde, a gente rebaixou o discurso. Perdão, mesmo quando a gente ganha, a gente rebaixou o discurso. Né? O Lula só ganhou porque rebaixou o discurso. Por isso. Infelizmente. E mesmo agora, no terceiro mandato, que a gente imaginou que ia ser o Lula terceiro do Novo Testamento e nada, né? Mas aí eu vou mais longe. Vou mais longe. A gente também tem que. A esquerda tem culpa, e no caso a esquerda institucionalizada tem mais culpa. Eu estou falando especificamente do partido do qual eu sou filiado. Só que a gente não pode deixar de tentar um pouco de tutelar os eleitores. Os eleitores escolhem isso, cara. A gente só modela o discurso, porque se não modelasse o discurso, a gente não ganharia. É uma infelicidade, cara. E a gente vai para o Congresso Nacional e você tem 188 deputados de esquerda. E mesmo assim tem uns lá que a gente tá contando a Tabata Amaral como de esquerda. Né? E essa também. Ô Marcelo, mas aí, cara, eu falo pra você, a gente rebaixa o discurso porque senão a gente não tem chance de brigar nas urnas. Eu concordo, eu entendo isso aí, cara. Mas aí, por exemplo, eu não entendo, o Lula ganhou nas urnas. Cara, a primeira coisa que ele devia ter feito era ter dado uma canetada pra aposentar todos esses generais aí que tem, tá ligado? Sim. E não Sim. fez, malandro. Sabe quem que ele colocou? Ele colocou o José Múcio pra cuidar dos caras, malandro. Porra, velho, me ajuda, mano, me ajuda, né? É Não, o que eu tô tem falando. coisas que Quando a gente ganha, a gente perde. Ainda assim, a gente perde, cara. concordo. Não. E o duro que aí, nesse comentário, não tem nem como eu falar muita coisa. A não ser você tá certo, é isso. A gente acaba perdendo, inclusive, quando ganha. Você vê o nível. Você vê o nível de rebaixamento da discussão política no Brasil, cara. Você tem uma direita e uma esquerda que não pode, inclusive abraçar causas que são vamos lá, originárias do movimento de esquerda, né? Porque a esquerda brasileira, em que se pese que a esquerda brasileira ela é uma esquerda que tem uma base popular, né? Ela tem líderes populares, 3 grandes líderes populares, né? Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola e o Lula, por mais que não goste dos nomes, mas são 3 grandes nomes da política, fora os outros nomes satélites deles aí, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e tal, mas não são tão políticos, né? São mais lideranças sociais. Por mais que a esquerda brasileira seja clássica nesse sentido, a gente meio não, né? A gente, em algum momento, por conta de não ter um número muito grande de adeptos, a gente optou pela... Eu tô falando a gente, quando eu falo a gente, tô falando do partido majoritariamente, partido de esquerda que é majoritário, né? Óbvio que tem outros partidos que fazem esse trabalho muito melhor que o PT, mas o PT opta pela via burguesa institucional e vira o grande partido de esquerda do mundo, né? No sentido de número. Só que, mesmo sendo o maior partido de esquerda do mundo, ele não consegue fazer a disputa no campo da disputa burguesa, né? Da democracia burguesa. E perde as bases. E aí tem um outro problema. O ataque às bases que foi feito entre 2017 e 2022 foi muito bem feito. A direita fez muito bem. A destruição da base sindical dos partidos trabalhadores foi a coisa mais bem orquestrada da história da direita brasileira, depois das privatizações do Fernando Henrique. Não sei se você concorda comigo. Totalmente, totalmente.
você desmobilizou a base, a base popular do partido. E aí não só o PT perde, né? Porque a base sindical é do PT, é do PDT, é do PSOL, que tem, ou do PCdoB. Não, o PCdoB deixou de existir por conta disso, né? Por conta desse ataque às bases. Então, Marcelo, Oi. mas eu vou falar, mano, eu concordo que foi um trabalho bem feito pela direita, mas que o PT também ajudou, não é que ajudou, deixou, né, acontecer, também deixou, mano. Porque a partir do momento que ele começou a fazer política burguesa, ele abriu um pouco de mão da classe operária. Você não concorda com isso? Você não pensa assim? Concordo, eu concordo também. Houve um erro estratégico de imaginar que daria para dançar com a elite, mesmo a elite industrial, mesmo essa elite que não é tão fascista. Vamos ver se eu me explico. Achou-se um momento que daria para se equilibrar. Eu abro o campo comercial para você e você deixa que a gente distribua os dividendos com todo mundo, né? Até onde existia dividendos para todo mundo, isso conseguiu ser feito. Depois, quando começou a minguar, né, e aí a gente já tinha perdido a base popular, né? Em algum momento, né? A ponto de, e isso é uma verdade, né? A ponto do movimento dos apropriadores da camiseta amarela lá ser realmente espontâneo, né? Existia aquele número enorme de idiotas que iam para a Avenida Paulista de graça mesmo, né? Ia pro abate por livre e espontânea vontade, né? Ninguém nem precisava chamar eles às vezes. E realmente a gente perde as ruas, né? 2013 é emblemático nesse sentido, mas é só emblemático, não foi ali que a gente perdeu. A gente perde as bases populares a partir de 2005. Tem a questão do ataque midiático, isso não dá para ser minimizado. Tem a questão do que eu falei lá em 2000, a partir de 2013 ali também, quando a Dilma começa a perder força, do enfraquecimento das bases populares via um golpe de direita, né, inclusive um golpe nas bases sindicais, mas obviamente tem um erro estratégico do grande partido de esquerda do Brasil, que era o PT, né, que é o PT. Sim. Isso não dá para negar. Mas eu digo que as coisas não podem ser analisadas de maneira individualizada. Acho que é isso que é a grande questão, né? A ponto de a gente estar discutindo em 2024 um episódio do Black Mirror de 2014 e a gente achar que o Aldo é menos fascista que o coach da montanha. Se fosse o coach da montanha e o Aldo pro segundo turno, quem que você ia votar? Eu votava no Aldo de boaça, filho. Fazer campanha pro Aldo. Porque ele, pelo menos, é antissistema. Ele é antissistema de verdade. Cara, bom, a conversa tá boa demais. A gente tá indo meio pros finalmente já, né? Mas. Já aproveita, então, dá sua opinião final aí sobre a série, sobre o contexto político e sobre todo esse link que nós fizemos aí. Por isso que chama Manifesto do Caos, né, cara? Tinha que ser do caos, mano. Não, e a gente pega o link também pra gente falar o que a gente quer depois, né? Foda-se o link, né? Cara, vamos lá. Eu preciso fazer e acho que você vai querer fazer também nesse final aqui, falar um pouco sobre uma coisa que a gente acabou comentando antes de entrar no ar. E num determinado momento, os Estados Unidos, um representante da agência, e aí você imagina que seja a CIA, vai atrás dos donos do direito do Aldo para transformar ele num outsider político para pró-sistema, né? Com mensagens mais adocicadas, vamos dizer assim, de esperança, né? E aí o dono que criou o Aldo não gosta, mas o dono dos direitos acaba gostando, tal. E nisso o Aldo já tinha perdido a eleição, tem um final ali, começa a subir os créditos, e aí mostra um futuro distópico onde o Aldo virou o símbolo de tudo. E aí você entende ali que o estadunidense ali comprou mesmo os direitos do Aldo e espalhou ele para o mundo todo.
E aí tem até uma tela interativa ali que vai mostrando ali, tá em japonês, pelo que eu entendi ali, e mostrando a imagem do bonequinho Aldo lá, né, do ursinho em nos aviões e tudo mais, e realmente o Aldo acabou virando um símbolo de esperança, tem lá marcado esperança, mas isso daí é muito... Quem leu o livro 1984 e viu o filme 1984, é muita ideia do grande irmão ali, né, do tela mostrando ali para todo mundo, né, um mundo florido, né, e ali os guardas ali, e muito parecido ali com os uniformes do Juiz Dredd. Tô dando tudo isso aí de spoiler dos próximos episódios nossos aí. E tem ali um pessoal fazendo uma limpeza étnica, uma higienização de uma cracolândiazinha. Cara, essa imagem final eu não lembrava muito, eu assisti esse episódio há muito tempo, eu não lembrava, então quando eu fui ver agora, eu achei ela mais pesada do episódio todo, porque mostra basicamente o que é realmente o sistema incorporando essas figuras, né? Eu incorporo essa figura, ele fica com o discurso antissistema dele, ele fica com a carinha dele, mas ele agora faz parte de mim, né? Ele faz parte do sistema. E, nesse sentido, é muito bom. Mas por isso que eu digo que os nossos antissistemas de hoje, eles já estão além do Aldo nesse sentido, né? Porque eles já começam pró-sistema sendo antissistema, né? Mais surreal ainda. Cara, a realidade, o roteirista brasileiro detonaria o cara do Black Mirror sem precisar fazer nada. O roteirista do Brasil, né, do Brasil real, ele detona o Black Mirror sem fazer nada. Nenhuma distopia é mais distópica do que a realidade brasileira. E aí eu acho que eu encerro por aqui, acho que já tá bom. E recomendo tanto a série Black Mirror quanto o episódio. Até a terceira temporada é excelente a série, muito boa. O primeiro episódio é pra você ficar com pena do bacon, do torresmo. Bacon foi de viado. O torresmo, que é coisa de estadunidense. A gente come torresmo defumado. O primeiro episódio a gente ficar com dó do torresmo que a gente come, porque tem uma coisa com porco ali que é foda. Um dos colegas nossos aqui de podcast falou que parou de assistir o seriado no primeiro por conta disso. Né, Willi? Pô, só porque você é veterinário, mano, tanta dó de bicho assim. O cara só comeu, mas ficou vivo. Mas o seriado é muito bom até a terceira temporada. A quarta e a quinta, né, ela já passa a ser da Netflix, né? E a Netflix produz, não perde tanta qualidade, mas ela dá uma saída um pouco dessa ideia só de lidar com a tecnologia e futuros distópicos, né? Ela passa a falar de outros assuntos. Não deixa de ser legal, mas perde um pouco o embasamento das primeiras 3 temporadas, que é de uma produtora inglesa, que eu não vou lembrar o nome, acho que não é da BBC. Mas a Netflix bom, ela virou com o selo Netflix, né? E ela tem as vantagens e as desvantagens de ser um selo Netflix, né? Quem conhece o catálogo da Vermelhinha aí sabe do que eu tô dizendo. Mas é uma boa série, é um episódio nota 8,5, só que as discussões dele são 10. Então daria um 9 no geral aí. Eu vou pelo mesmo caminho também, eu acho que... Mano, esse episódio aí, como eu falei já no meio do podcast aí, quando eu vi pela primeira vez, já foi um dos que eu mais gostei, e depois que eu fiquei sabendo que não era tão bem avaliado assim, mas já foi um dos meus preferidos aí. Acho que a série vale muito a pena, a série traz várias discussões. Eu acho que eu falei até pro Marcelo que eu fiquei meio assim de fazer o episódio sobre um episódio específico do Black Mirror, porque pra mim cada episódio do Black Mirror daria um podcast, né? Porque ela traz o telespectador ali a refletir, a analisar muita coisa. Existe muito subtexto que você precisa estar atento. Como o Marcelo falou, é a segunda vez que eu assisti também recentemente para gravar o podcast agora. A gente acaba vendo outros detalhes, outras nuances. A cena final ali, quando tá subindo os créditos finais ali,
é chocante, realmente ela causa um impacto, assim, porque, como o Marcelo falou, lembra muito ali o 1984, ali, etc. E o que era antissistema passa a fazer parte do sistema, né? E eu só queria deixar um último recado aqui. O cara que era o antissistema, o cara que pagou de antissistema, que pregou o antissistema, que se lançou como outsider, que se lançou como coach da montanha e não como um político tradicional, esse cara aí, durante a campanha dele, ele ganhou 5,6 milhões de seguidores, né? Foi uma média aí de 133 mil seguidores por dia. Ricardo Nunes, nesse período aí, ele ganhou só 41 mil. 41 mil. O outro ele ganhou 133 mil por dia de seguidores. Então é aquilo que a gente falou, né? Mesmo quando a gente ganha, a gente perde. E mesmo quando eles perdem, eles ganham. E assim, Marcelo, chegamos ao final deste nosso episódio sobre o Aldo. Recomendo que, se você não assistiu esse episódio, vá lá, assista, não só esse episódio, mas, como o Marcelo falou aí, as três primeiras temporadas, pelo menos que foi as que eu vi, são muito boas. Pode assistir que não vai se arrepender. E é isso, chegamos ao final então do episódio sobre o Aldo, que é um personagem marcante aí da série e que concorreu ao parlamento inglês, né? É isso, Marcelo? Isso. Ao parlamento inglês, né? O parlamento inglês, ele lá por distritos, né? Então ele estava representando um dos distritos ali. É isso. Marcelo, mano, obrigado de novo aí. Você que pediu para fazer esse episódio, você foi até insistente. Eu tava meio relutante no começo para fazer, não porque eu não tinha gostado do episódio, mas porque eu achei que o debate seria, além de extenso, eu ainda falei, mano, é o que eu falei, né? Dá para fazer um episódio de cada capítulo do Black Mirror. Mas enfim, aí a gente acabou chegando ao consenso que nesse momento de eleição, todo o cenário político brasileiro vinha muito a calhar aí com esse episódio do Aldo, né? E provavelmente este episódio aqui vai ser lançado a semana pós segundo turno para prefeito aqui, então na segunda ou na terça-feira pós eleição aí esse episódio vai estar sendo publicado, então muito provavelmente a gente já vai ter o prefeito de São Paulo aí, que infelizmente eu acho que não vai dar pra gente, né? Tenho esperança sempre, mas pelo que mostra as pesquisas aí, diferente dos conservadores, diferente dos fascistas, na verdade, que não acreditam em pesquisa, não acreditam em ciência, não acreditam em nada, a gente que é do campo progressista sabe que existe algumas tendências, né, algumas pesquisas tendenciosas, mas a gente acaba acreditando nas pesquisas. Então a gente acha que quando esse episódio for lançado aí, muito provavelmente já vai estar o novo prefeito de São Paulo, que não é tão novo assim, muito provavelmente. Eu acredito que será o mesmo de agora, né? Mas obrigado, Marcelo, por ter convocado aí esse episódio, cara, foi muito divertido e é isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá, é só para fazer o encerramento. Valeu, Luciano. Valeu por ter atendido aí a ideia de fazer. E, cara, eu sinto pela cidade de São Paulo, sinto pela cidade de Fortaleza, que pode ter o André Raspa-Caneco como prefeito. Sinto por Cuiabá, que pode ter o presuntinho pantaneiro de prefeito, e sinto por Porto Alegre, que certamente vai ter o Sebastião Belo prefeito. E como o Luciano disse ali há um pouquinho tempo atrás, né, mesmo quando a gente perde, mesmo quando a gente ganha, a gente perde. E quando a gente perde de verdade mesmo, né? Perde doído, né? Então foi o que aconteceu aqui com a gente em Mogi Guaçu, que é um turno só. Foi o que aconteceu, que pode acontecer em algumas outras cidades, como eu disse aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo e dizer mais uma vez, que mesmo o roteirista mais distópico do mundo não é tão distópico como o roteirista da realidade brasileira.
E é isso. Um grande abraço. E vem novidade legal por aí, né? Vem outros episódios bacanas por aí. Que espero que vocês estejam com a gente. É isso aí, Marcelo. E se você tá criticando o Balança Caneco que aconteceu na faculdade, mas você tá torcendo pelo Raspa Caneco lá no Nordeste, pode crer. Você é um hipócrita, tá bom? Pra quem sirva, a carapuça vai servir pra alguém aí, né? Então, se você tá criticando o Balança Caneco e tá torcendo pelo Raspa Caneco, você é um hipócrita, tá bom? E a gente agradece ao ouvinte aí por nos acompanhar até aqui. E se você gostou desse episódio, então indique o nosso programa aí, o nosso podcast para um amigo, né? Ajude-nos aí a crescer e aumentar os nossos ouvintes. E compartilhe o episódio aí em suas redes sociais, né? Isso aí ajuda bastante o nosso trabalho aí, tá bom? E a gente sempre fala que esse bate-papo não acaba aqui. A gente torce muito para que ele continue lá nas nossas redes sociais, né? Então, se você quiser continuar esse papo com a gente, comentar, dar alguma sugestão, criticar, enfim, a gente tá aceitando qualquer comentário lá. Basta entrar então lá na nossa rede social, no Instagram, que é o @manifestodocaos_, né? Que é o Instagram aí onde a gente acaba postando os episódios do podcast, mas também a gente está colocando algumas novidades lá sobre a Nona Arte aí, algumas informações sobre séries, sobre filmes e também sobre quadrinhos, né? Então acessa lá o @manifestodocaos_ e dá uma força pra gente, deixa seu comentário lá, tá bom? Ou se você quiser mandar um e-mail, pode também mandar lá pro manifestodocaospodcast@gmail.com. Logo teremos outras novidades, novos episódios, e a gente vai informar tudo ou nas nossas redes sociais ou no próprio podcast. Beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu tô com uma gripe do cão e se eu falar no meu tom eu vou tossir feito uma louca. Então vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim.